façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Abordar um pouco desses 2 lados. Queria começar pelo primeiro ponto. Quais seriam as grandes violações de direitos humanos que estão acontecendo? Quando a gente fala em direitos humanos, a gente precisa entender que uma pessoa ela é detentora desses direitos independentemente do que ela tenha cometido. Então nós temos que partir do pressuposto de que, ainda que pessoas de fato houvessem ido na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro com a intenção de cometer um golpe de Estado ou cometer qualquer outro tipo de crime, ainda essa pessoa teria que ter os seus direitos humanos atendidos, de não ser humilhada, não ser torturada. E o que não foi o que aconteceu, porque a grande maioria, e isso não sou eu que estou dizendo, são as testemunhas de acusação dos processos, só as de acusação, porque as das defesas nós fomos impedidos de levar, né? Eu quero saber sobre isso quando a gente chegar no capítulo da violação do devido processo. Sim. Elas disseram que a grande maioria das pessoas não depredou, pelo contrário, estavam lá tentando evitar que os vândalos cometessem aqueles crimes. E aí, porque de fato havia vândalos. O estrago foi feito, isso aí ninguém nega, né? Se já estavam lá dentro, se eram filtrados, isso aí quem deveria investigar isso era a Polícia Federal e não seria fez. Bom se fosse investigado, né? Ou excelente. Talvez a CPMI. Também. Infelizmente, tudo isso está acontecendo porque não foi feita uma investigação séria, nem pela Polícia Federal e nem pela Casa Legislativa. Então, cabe a nós agora, vamos ter que dar um jeito de desvendar isso aí. A gente não tem acesso a uma série de provas, né? Por exemplo, as câmeras que o ministro Flávio Dino se deixou desaparecer. Mas depois que essas pessoas foram presas no dia 8 de janeiro, elas ficaram lá nas delegacias e quase 24 horas sem alimentação. Depois, elas foram levadas para as penitenciárias, né? E no dia 9 de janeiro começou aquele suplício, que é ali onde a gente vê que houve as maiores violações, com o cometimento, inclusive, de tortura. Que foi quando eles pegaram idosos, crianças, quem estava lá próximo do QG, cachorro, colocaram dentro de ônibus, 50 ônibus, e levaram para a academia da Polícia Federal. Violação, então, dos direitos dos animais também. Que hoje em dia é bem mais sério. Quem sabe? Bem mais sério na nossa sociedade do que os direitos humanos. Verdade. E eu acho que esse é o caminho, direitos dos animais. Né? Levaram lá para a academia da Polícia Federal. A gente chegou lá à volta das 2 horas da tarde e eu fiquei 24 horas lá, saí só no outro dia, porque quando eu vi aquela situação, não consegui abandonar aquelas pessoas, vendo aqueles idosos. Doutor, será que a gente vai ser preso? Olha, você já está preso, só não lhe comunicaram ainda. Sem a voz de prisão, né? Sem voz de prisão. E levaram as pessoas para lá. Nós vamos enganar as pessoas. Nós vamos levar vocês para um local, vamos identificá-los e vamos liberá-los. Teve aquele embrólio envolvendo, inclusive, o general Dutra, da forma como a história que ele contou. Existe uma outra história que eu sempre ouvi envolvendo o general Arruda, acima do general Dutra. O general Dutra, quando ele fala que ligou para o presidente para perguntar se as pessoas deveriam ser presas à noite ou pela manhã, quer dizer então que ele cumpriu a determinação de prisão a mando do presidente Lula e não do ministro Alexandre de Moraes. Então o presidente Lula ele tem... Isso é muito estranho, essa história é muito estranha. É muito estranho. E se eu te disser que agora o general Dutra acabou... Recebi isso hoje, tá? Agora ele é vice-chefe do Estado-Maior do Exército. É o 02 do general da ativa mais antigo do Exército. É o posto mais alto que 3 estrelas pode ocupar. Missão cumprida, então. O general Dutra cumpriu bem a missão dele, né? Está sendo recompensado aparentemente. Não é à toa, né? E aí, enquanto vários outros militares, foram 16 que pediram o indiciamento de 16 militares na CPMI. Na CPMI. E aí essas pessoas ficaram lá, foram presas às 7 horas da manhã, só receberam alimentação por volta das 17 horas da tarde, pessoas passando mal. Eu tive um cliente que tentou se suicidar, cortou os próprios pulsos lá dentro da academia da Polícia Federal. Gente passando mal, sendo atendida, e aquele desespero. Por fim, até aquele momento as pessoas estavam detidas sem saber por quê. Sem saber. Achando que seriam liberados. Começaram a dar voz de prisão 24 horas depois da prisão, aproximadamente, para as primeiras pessoas. Então você entrava lá numa filinha e ficava lá a pessoa com a sua mochilinha lá na fila esperando ser chamado. E o advogado não podia acompanhar ela na primeira parte do interrogatório. Então interrogatório sem advogado. Sem advogado.
A gente entrava, doutor, o senhor não pode entrar aqui, o senhor só pode acompanhar seu cliente lá na segunda parte, lá na frente. Só que nessa primeira parte eles já pegavam um monte de informações, já recolhiam, já descobriam ali se ele tinha celular ou se não tinha, qual era o telefone, já pegavam uma série de informações. Quando você ia com ele para a oitiva lá com o delegado, a pessoa já estava totalmente rendida. E aí, nessa bagunça lá, na verdade, que estava uma desorganização total, porque ninguém estava preparado para receber essa quantidade de gente. Depois disso, elas foram levadas para os presídios, e aí é onde a coisa fica ainda pior. Porque no primeiro momento... Antes disso, Sim, a pessoa ficava tão nervosa, porque ela chegava naquele corredor, aí se tu ia para a direita, tu estava sendo encaminhado para o presídio. Tu só passava ali, o delegado te dava a voz de prisão, assinava uma nota de culpa que já vinha pronta, com base no inquérito 4879, que é o dos atos antidemocráticos, que os advogados não têm acesso. E se tu ia pro lado esquerdo, aí tu estava sendo liberado, entrava no ônibus e era largado na rodoviária. Na rodoviária de madrugada. Então a pessoa até chegar no fim do corredor, ela mais ou menos não sabia para onde ela ia ir. Tinha os delegados parados no final, né, do corredor, indicando para qual lado a pessoa iria. Então aquilo gerou um pânico, e até para nós mesmos que estávamos lá, né, as pessoas que tinham... Teve uma revista de um senhor que abriram, ele tinha um saco assim grande, tinha Nossa Senhora, Santinho, né, travesseiro, colchão, era isso que tinha lá. Não tinha armas, não tinha nada. Então aquelas pessoas que nunca responderam nenhum processo, nunca cometeram nenhum crime, né, estavam vivendo aquele anseio de não saber se ela iria para o presídio ou se ela estaria sendo liberada para agora, hoje, né, estar sendo chamada. Todos estão sendo investigados. Os 400 e poucas pessoas que foram liberadas naquele dia, também dia 9, 10 e 11, essa semana começaram a ser intimados pela Polícia Federal para prestar depoimento e começar a investigação em relação a elas. Dos soltos. Os outros já estavam. Porque foram mais ou menos 1.600 presos? 2.000 pessoas. Presos? Presos. 1.600 presos lá, e esses 400 foram liberados. Ah, sim. 1.600 detidos. Detidos no dia 8 e 9 de janeiro. E 1.600 que efetivamente ficaram presos, isso, encarcerados. Pelo menos até as audiências de custódia, que duraram ali 10, 12 dias. Que deveria ser 24 horas. E por que você fala em tortura, doutor? Porque o conceito jurídico de tortura, segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, os pactos dos quais o Brasil é signatário, ele fala no conceito de tortura, que é a aflição que você impõe a uma pessoa, seja ela física ou psicológica. Quando você coloca crianças, idosos, pessoas com comorbidades dentro de um ônibus e fica circulando com ele dentro de uma cidade como se fossem troféus, durante horas, sem a possibilidade de irem ao banheiro, de se alimentar ou tomar água. Isso é tortura física. Imagina isso com criança. Com criança dentro, entendeu? Com filho. Sim, a revolta. Idosos. A revolta. No relatório tem, na primeira parada que o ônibus fez, as pessoas correram, pegaram uma manta e colocaram assim numa parede, e as pessoas começaram a fazer suas necessidades lá naquele banheiro improvisado com uma manta. 2 pessoas seguravam, tá no relatório, tem foto disso. Entendeu? Então, assim, baixíssimo nível de humanidade. Sim. Aí as pessoas passaram a noite lá naquele galpão, dormindo no chão, dormindo nas escadarias. Eu tô lhe falando que foi a cena mais triste que eu já vi na minha vida. Eu já fui policial militar, já vi um monte de coisa, já fiz muita coisa na minha vida, mas isso ali... Um policial militar dizendo que isso foi a coisa mais dura que viu, né? No Pará. Então, foi muito... A família da minha mãe é toda do Pará. Que legal. Porque o que acontece? Enquanto policial, você tá acostumado a lidar ali com a marginalidade, por mais que tenha ali uma situação ou outra, mas tudo bem, é uma pessoa que tá ali cometendo um crime, mas você vê inocentes, idosos, você olha para aquelas pessoas e vendo aquelas senhorinhas de cabeça branca entrando naqueles ônibus algemadas. Então, aquilo é muito triste, muito triste. E como é que estavam os policiais federais que estavam fazendo esse tipo de coisa? Porque eu tenho essa dúvida, eu não eximo nunca os policiais federais, sabia? Porque eu já falei isso várias vezes. Eles estavam cumprindo ordem. Eu falo, não existe um tirano no planeta Terra que tenha ele mesmo executado e torturado ninguém. Sempre teve alguém que estava cumprindo ordem. Então, o Mao Zedong não matou 60 milhões de chineses. Não dá nem tempo. Se quiser, 60 milhões de gente pra caramba. Se falar assim, agora minha profissão é matar, me dá uma metralhadora e eu vou ficar matando gente o dia inteiro. Você não mata 60 milhões. Você precisa de gente. Mesma coisa o Stalin. Mesma coisa o Hitler. Você precisou de um monte de gente para cumprir a ordem. Mas eu posso ficar aqui, Fidel Castro, Pol Pot, todos eles. Mas, se quiser ir pro outro lado, Pinochet. Todo tirano teve alguém para cumprir ordem para ele.
Então eu não eximo os policiais federais que olham esse troço e falam, não, estamos cumprindo ordem. Não, peraí, tá cumprindo ordem, vendo uma criança... Você vê uma criança presa, você tá cumprindo ordem? Como é que é isso? O que é isso? Como você não vira e fala, não, desculpa, criança eu não vou prender. A criança, desculpa, eu não vou fazer isso. Como? De que material humano, de que geleia você tem que ser feito? Pra você olhar um senhor fazendo necessidade num canto com uma coberta e não virar e falar assim, pô, peraí, deixa eu falar com o meu superior. Isso aqui não dá. Eu não vou participar desse troço. Eu vou sair daqui e vou embora. Isso. Essa tua fala, que eu já vi você falando sobre isso algumas vezes, sobre a postura das pessoas que estavam envolvidas nessa situação, foi que me levou a escrever o discurso que eu fiz na Câmara dos Deputados em uma das audiências públicas, que é o que é necessário para gerar uma ditadura. Mas não fui eu que falei, não, tá? O mérito todo é do Alexander Solzhenitsyn, que escreveu o Gulag Arquipélago, que fala isso. E aí a gente fala, porque eu comecei o discurso falando do que o relator tinha feito, né, com essas pessoas, mas uma só pessoa não conseguiria fazer isso. Então, houve ali diversas instituições que colaboraram para isso. E a Polícia Federal é apenas uma delas, mas a gente tem... E aí, quando a gente fala das instituições, são das pessoas que compõem ela. Eu quero o nome dessas pessoas. Tem Exército, tem Ministério Público, tem Polícia Federal, porque você se submete a realizar aquela situação sob o argumento de que está cumprindo ordens. Olha, tem que ter um mínimo Carlos de moralidade. Frederico Santos. De verdade, eu quero falar especificamente sobre o Carlos Frederico Santos, porque ele é uma figura, de certa forma, fascinante para mim. Mas, especificamente, o nome dos agentes e delegados da Polícia Federal deveriam constar na denúncia de vocês. Fica essa recomendação. Essas pessoas precisam entrar para a história. O Olavo de Carvalho falava isso. Vai na física, não vai na jurídica. Porque, na verdade, não é o Olavo de Carvalho que falava, era o Saul Alinsky que falava isso. E o Olavo falava, não, a gente tem que aprender com eles nesse sentido. É porque não é a Polícia Federal. Não é o Alexandre só. Não é a polícia. O Alexandre, primeiro que o Alexandre criou uma polícia federal dele, uma Gestapo própria, né? Um órgão que era para ser do Poder Executivo, hoje está subordinado ao Poder Judiciário. Uma coisa estranha, ele tem o próprio delegado dele, que bate bola com ele, faz tabelinha lá com ele, ele pede, é uma coisa quase que ridícula. O pessoal fala do conluio do Sérgio Moro com o Dallagnol, e eu falava do conluio do Sérgio Moro com o Dallagnol, então eu me sinto muito à vontade. Eu também, tenho vídeo lá comentando que a forma como se deu o julgamento. Agora, o conluio do... Agora é um japonês, eu esqueci o nome dele agora, o conluio do... Com o subprocurador. Esse do subprocurador, eu quero conhecer melhor essa história. Mas eu queria perguntar, reformar aqui a minha pergunta, acabo falando demais. Como era a figura, como é que os policiais lidavam com isso? Tinha alguns que a gente percebia nitidamente que estavam incomodados com a situação, mas eu acho que dependia muito da sua ideologia política ali, do que ele... Tinha gente que estava fazendo com satisfação. Tinha. Eu vi vários fazendo. Eu tava de folga, vocês fizeram vir aqui, tinham vários. Outros a gente via que havia um constrangimento mesmo, por estar desempenhando aquela função e tal. Tinha alguns que choraram. Tinha. Os policiais penais, quando receberam os presos lá nos presídios e tal. Então, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é absurdo. Comentavam, né? Até comentam até hoje pra gente. Mas não se revoltam, não se levantam. A Fortaleza é muito em falta no Brasil. O que eu costumo dizer é que ninguém está disposto a fazer um sacrifício pelo próximo, porque eu não vou arriscar o meu salário, eu não vou arriscar o meu emprego por algo que eu estou vendo que está errado, mas que demanda de mim um sacrifício muito grande. E, assim, a gente costuma ser mais sensível para dizer que cada um sabe até onde o calo aperta, até onde você tem uma responsabilidade com uma família, alguma coisa assim nesse sentido, mas eu acho que isso chega num nível que, quando se torna inaceitável, tem coisas que... Alguma coisa tem que ser um limite. Alguma coisa tem que ser. Exato. Eu tenho que sustentar minha família, então você é matador de aluguel. Você é mafioso. Alguma coisa tem que ser né? Tem que ter um limite. Por isso que eu falo isso. Eu me conheço. Eu sei que eu me revoltaria de tal forma que eu seria preso. Ia gostar de sofrer as consequências. Em algum ponto, você tem que temer mais a Deus do que o Alexandre de Moraes. Porque isso tem um custo para a alma. Mesmo para as pessoas que fizeram e que se sentiram constrangidas, isso faz um mal para a alma deles horroroso.
consciente ou inconscientemente, porque você, se você que está vendo, participou disso, você pode se convencer todos os dias de que não tinha nada que você pudesse fazer. Mas não é a você que você tem que convencer, é ele. Boa sorte. E a sua consciência, né? Mais do que a sua consciência, porque a sua consciência você consegue enganar. Deus não. O Jung e o Freud ensinaram pra gente que o seu inconsciente é mais difícil de enganar. Agora Deus não tem, meu amigo. É isso. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.